Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar iniciando o quinto capítulo e neste capítulo vai ser dividido em 4 partes. O título é Como Deus vê o sangue. Até agora vimos que o sangue de Jesus significa para a humanidade e as potestades das trevas. Agora examinaremos a visão de Deus quanto à redenção. O que o sangue de Jesus representa para o Pai Celestial. A maioria dos sermões sobre o sangue de Jesus se concentra no que significa para o cristão. Há um grande número de ensinos disponíveis para nós hoje sobre a aliança de sangue e os seus benefícios legais. É extremamente importante saber isso, mas normalmente só vai até aí. Definitivamente existe um lado legal da redenção. Nossa aliança com Deus é legal, obrigatória e ratificada pelo sangue de Jesus Cristo. É uma aliança de sangue. A Bíblia é um livro legal e, portanto, tanto Deus quanto nós temos de cumpri-la. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Leia Mateus capítulo 16, verso 19. O derramar de sangue sempre sancionou os concertos de Deus. Até mesmo o da circuncisão envolvia sangue. O sangue selava o pacto. Por exemplo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Leia Hebreus capítulo 9, verso 22. Esse é o lado da redenção, o lado legal. Há mais coisas na redenção do que apenas legalidades. Existem outras realidades. Esse livro fala realmente sobre o lado vital da redenção. Quando digo vital, quero dizer o que é vivo e pertence à vida. Como Paulo escreveu aos Coríntios com relação à lei, porque a letra mata e o espírito vivifica, segundo Coríntios, capítulo 3, verso 6, parte B. Devemos não somente testemunhar a respeito das questões legais da palavra, mas também reconhecer as questões da vida. Afinal de contas, a palavra de Deus é viva. Uma coisa é ter o direito de ter uma boa vida, outra é desfrutar dela. Da mesma forma, ser ouvinte da palavra é uma coisa, outra é ser cumpridor dela. Alguns conhecem a palavra e outros a vivem. Existem leis e princípios de vida. Eu estou falando sobre princípios de vida. Se queremos entender verdadeiramente o sangue de Jesus em sua plenitude, devemos compreender não somente o que ele significa para nós cristãos, mas também o que representa para Deus Pai. Ninguém pagou um preço mais alto do que ele. Não há quem coloque um valor maior no sangue de Jesus do que o Pai. Subtítulo: Deus perdoa o pecado. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, verso 16 ao 23. O que mais ataca a fé das pessoas são as lembranças do passado. A condenação é a arma predileta do diabo. Talvez esse seja o seu caso, como o da maioria. São provavelmente as lembranças de suas falhas e decepções do passado que impede você de desfrutar o melhor de Deus. Paulo disse: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, verso 13, parte B. Não precisamos ser lembrados de nossos erros. Aqueles que pregam a condenação me deixam aborrecido. Alguns pensam que estão ajudando as pessoas trazendo à tona o passado. Aquilo não precisa ser descoberto.
Deixe tudo sob o sangue. Deus lhe perdoou. Você deve perdoar a si mesmo. A Bíblia declara assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, entre parênteses, inteiramente uma nova criação, um novo tipo de ser. Fecha parênteses. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17. Pelo sangue de Jesus, tornamo-nos uma nova criação, pois um espírito novo foi recriado em nós. Infelizmente, ainda temos a mesma mente e aquela velha mente procura trazer à memória todos os fracassos passados. Até o nosso corpo tem uma certa dose de inteligência, pois nos relembra de coisas. Ele nos faz recordar do prazer do pecado. Leia Hebreus 11, verso 25. E nos lembra da dor. Possui certos gostos e apetites, anseia por algumas coisas e evita outras. O modo como lidamos com ele deve ter a finalidade de retê-lo a Deus. Aliás, de rendê-lo a Deus. Apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Renove a sua mente com a palavra de Deus, o verso 2. Não caia na armadilha das lembranças que Satanás mostra a você. Não volte aos fracassos sombrios de seu passado. Depois que seus pecados estão debaixo do sangue, Deus não os visita novamente e nem você deve fazer isso. Note novamente o que ele disse a respeito do concerto que faria com seu povo depois daqueles dias. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, versos 16 e 17. Com esse concerto, outra passagem das Escrituras afirma: e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 8, 10, parte B. Não devemos lembrar Deus de algo que ele escolheu esquecer. Pense nisso por um momento. O Senhor decidiu esquecer nosso pecado, nossos pecados e iniquidades. Ele disse: não me lembrarei mais. Se as palavras significam algo, isso deve dizer-nos que Deus não quer que fiquemos lembrando-lhe algo que ele conscientemente e deliberadamente resolveu esquecer. Deus já nos perdoou de todas as nossas transgressões, mas muitas pessoas não perdoaram a si mesmas. A religião não ajudou, só agravou o problema. Quantas vezes você já ouviu: somos apenas vermes e meros pecadores, salvos pela graça? Não, nós não somos. Não. Desde que o sangue de Jesus tenha sido derramado em nossa vida, éramos pecadores, mas agora somos filhos de Deus. Sim, meu velho homem era um pecador. Espiritualmente, ele tinha sangue contaminado. Entretanto, está morto e agora eu sou um filho de Deus. Você pode me perguntar: e se errarmos? Bem, filhos cometem erros, mas não deixam de ser filhos. Meus filhos fazem coisas erradas de vez em quando. Eles podem cometer erros e desapontar-me, mas não deixam de ser meus filhos. Podem perder em termos de comunhão, mas não perdem em relacionamento. Meus filhos carregam meu sangue em suas veias, são carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Até mesmo quando erram, eles ainda são meus. Podemos errar, mas ainda somos filhos de Deus. Nascemos de Deus, nascemos de seu Espírito e fomos lavados em seu sangue. Não nascemos da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus. João capítulo 1, verso 13. Você não é um mero pecador salvo pela graça. Algumas pessoas começam suas orações dizendo a Jesus que são sem dúvida vermes religiosos, porque pensam que isso soa humildade. Não é humildade, é arrogância e orgulho duvidar da obra redentora de Cristo. A verdadeira humildade é dizer a mesma coisa que Deus afirma a seu respeito, quer você esteja disposto ou não. Se o Senhor declara que eu sou a justiça dele, então eu sou a justiça de Deus. Leia 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E ponto final. Aqui está o milagre da redenção.
Deus não somente nos perdoou de nossos pecados, mas também faz algo que achamos quase impossível de ser realizado. Ele esquece as nossas transgressões. Deus disse que ele não se lembraria mais de nossos pecados e de nossas iniquidades. Como Deus, o Criador do universo, que conhece cada um dos trilhos de estrelas pelo nome, que enumerou os cabelos da nossa cabeça e mantém o controle de cada pardal, pode esquecer-se de qualquer coisa? Como o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas e vê todas elas, pode esquecer-se? Já ouvi muitas lamentações tais como: eu sei que você diz que Deus esquece, mas eu não consigo esquecer. Sei o pecador terrível que sou. Outro dia cometi o mesmo pecado. Não queria fazer isso. Pedi a ele que me perdoasse, mas continuo sentindo-me péssimo. Percebo que minhas orações não estão sendo respondidas. Tenho medo de falar com Deus, porque ele vai lembrar-me o que fiz. Não me posso aproximar dele e dizer: ó Senhor, eis-me aqui novamente precisando de uma oração. Elas passam por essa situação o tempo todo e isso atrapalha suas orações. Seus corações as condenam e não se sentem seguras para se aproximar de Deus. Hebreus 11, verso 6 explica que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A consciência do pecado ou a lembrança dele é um dispositivo que Satanás costuma usar para prejudicar nossa comunhão com Deus. As recordações dos erros passados nos roubam o sucesso futuro. 1 João capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: sabendo que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Podemos apresentar-nos diante de Deus com confiança, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Uma vez que o pecado é perdoado, é pecado esquecido. No entanto, novamente eu pergunto: como Deus pode esquecer-se de qualquer coisa, quanto mais do pecado? Ele não somente escolheu esquecer a nossa iniquidade, mas também realmente não se pode lembrar dela por causa daquele que nos ama, e nem seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. E aqui encerramos o primeiro vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus.